O Brasil está vivendo uma das suas mais sérias crises institucionais e provocada agora pelo Supremo Tribunal Federal. E só o Senado pode meter freio nos ministros do Supremo, porque eles não estão acima do presidente da República, não estão acima de deputados e senadores. Se olharmos um pouquinho para trás, não precisa ser muito longe não, do início desse milênio aí, 2005, no primeiro governo do Lula, quando estourou o mensalão, que o Roberto Jefferson deu uma entrevista para a jornalista Renata Luprete, que estava na época na Folha de São Paulo, denunciando o mensalão. E o Supremo Tribunal Federal teve o julgamento mais longo de sua história e condenou, né? José Dirceu, Genuíno, João Paulo, enfim, né? Mais de 25 pessoas. Importa a gente dizer que a composição de hoje do Supremo não faria o que a composição de antes do Supremo fez. O Supremo Tribunal Federal virou a instituição mais popular e respeitada do Brasil. Hoje não é a mais respeitada, é a mais criticada, porque os ministros, se os ministros de antes, quando condenaram os ladrões do dinheiro público, foram aplaudidos pela população, hoje os ministros que soltam os ladrões são repudiados pela população. E está aí ministro mandando investigar, mandando apreender celular, computador na casa de empresário, mas que é isso? Eles criam o inquérito, atropelam a legislação. O ministro Celso de Mello mandou aquela história do telefone do presidente, que ontem o procurador-geral disse que é contra, vai arquivar. Quando o ministro, se tivesse o mínimo de boa vontade e não quisesse tumultuar, poderia ter arquivado, como o Marco Aurélio poderia ter arquivado lá atrás um pedido do deputado do PT que queria o impeachment do presidente, e o Alexandre de Moraes, que está aí se considerando o senhor dos senhores, com todo o poder acima do bem e do mal. Não está, porque ele ontem participando de uma conferência online, defendendo a liberdade de imprensa, mas de ironia tem hora. O Alexandre de Moraes foi lá fazer censura em cima da revista Cruzoé e do blog O Antagonista, porque eles fizeram uma reportagem denunciando as mulheres do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, ambas advogadas, por clientes que tinham ligações com os maridos, enfim, nada republicano. Aí o Alexandre de Moraes, nomeado pelo Dias Toffoli, foi o grande algoz do Antagonista e da Cruzoé, e agora vem falar em liberdade de imprensa, que as fake news estão combatendo a liberdade de imprensa. No mínimo precisa ser coerente e no mínimo respeitar a Constituição. Então, ou o Senado aceita pedido de impeachment de ministro e dá uma lição neles, porque dos 81 senadores, aqui existia 50, 60 senadores que não têm processo nenhum no Supremo. Ou o Supremo ou o Senado agora virou a casa do escândalo, a casa dos ladrões do bandido. Tem senador comprometido? Sim. Tem deputado? Mas não se imagina que o povo tenha chegado ao ponto de a maioria do Senado ter medo do Supremo, porque se votarem a favor, anda os processos deles lá. Ou o Senado cumpre o seu papel constitucional, ou nós teremos situações nada desejáveis. Mas o Supremo é o culpado. Os ministros estão indo muito além das sandálias deles.